nosso canal Fé Católica e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. É com muita alegria que eu te acolho para mais uma partilha e hoje falando de um tema bem interessante, falando sobre a família no plano de Deus. Como é que anda a sua família? Como é que anda a nossa família com relação à vontade e aos planos de Deus? E aqui eu gostaria de começar uma partilha com vocês, pegando uma fundamentação bíblica aqui do livro de Josué, grande profeta Josué. Se vocês puderem pegar a palavra de vocês, Josué no capítulo 24. Então, Josué no capítulo 24, no versículo, um versículo só, versículo 15. Esse versículo aqui é o versículo que rege a minha casa, que rege a minha família. Eu tenho ele na minha aliança aqui escrito aqui esse versículo. Eu tenho, então, é o que rege a minha casa. Então, eu gostaria de partilhar com vocês aqui. Vamos lá? Se é um mal, isso aqui só dando um contexto, né? O povo de Deus estava dividido entre continuar seguindo a Deus ou passar a seguir a outros deuses. Então, isso aqui é uma resposta de Josué, do profeta Josué ao povo. Se é um mal aos olhos de vocês servir a Javé, Javé é Deus. Escolham hoje a quem querem servir. Se aos deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus no país onde vocês agora habitam. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos a Javé. Nós serviremos ao Senhor. E eu repito, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, fiquem com essa frase, guarde essa frase do seu coração que Josué falou. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o lema que eu trago para a minha vida e para a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é que a gente entende por servir ao Senhor? Nós, como família, nós temos um papel muito importante. A nossa família é a nossa primeira igreja. Então, é dentro da família, dentro do núcleo familiar, que nós vamos cultivar os primeiros valores, as primeiras crenças, o que tem de correto, o que tem de errado. E a palavra de Deus nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é pertinente, o que não é pertinente. Então nós precisamos caminhar com Deus e trazer esses ensinamentos para dentro da nossa casa, para a nossa família. Então, uma reflexão que eu trago para a gente é o que significa servir ao Senhor em família? O que é que Josué quer dizer com isso? Então, quando a gente fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu quero submeter a minha casa e a minha família à vontade e aos planos de Deus. Eu não quero os meus planos, eu quero os planos de Deus para a minha vida. Porque os planos de Deus são planos de bênção, de graça, de salvação. Não quer dizer que não vai ter sofrimento, o sofrimento faz parte da vida. Mas com Deus a gente consegue superar as adversidades com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Então é importante que a gente busque estar caminhando diante daquilo que é projeto de Deus para a minha vida, para a minha família. Alguns pontos importantes. A família é um presente de Deus e tem um propósito especial. Cada lar é um lugar onde o amor, a fé e os valores cristãos devem ser cultivados. É dentro da família. É dentro da família que a gente aprende as desavenças, as diferenças, a suportar, a dar apoio, a recuar, a ir mais adiante, a amar, a perdoar. É dentro da família que a gente começa a aprender todos esses valores e a cultivar aquilo que é ensinamento de Deus para as nossas vidas. Segundo ponto, os desafios modernos das famílias, hoje temos muitos. A correria do dia a dia, a falta de diálogo, as dificuldades financeiras, influências externas e muitas vezes enfraquecem a espiritualidade familiar. E por que não dizer as telas, o celular, né, os canais de streaming que a gente tem hoje nas nossas televisões. Então, assim, muita coisa faz com que a televisão deixe de ser um projeto de Deus ou de caminhar conforme a vontade e os planos de Deus. Então, a gente rema um pouco que contra a maré para poder conseguir sobreviver com a nossa família dentro daquilo que é projeto de Deus. Mas a fé deve ser um pilar para superar tudo isso. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa ter fé, alimentar a nossa fé, os valores cristãos, para que a gente consiga ter uma família alicerçada na vontade e nos planos de Deus. Lições para as famílias hoje, para as nossas famílias. A família precisa tomar uma decisão diária de seguir a Deus. Não é fácil seguir a Deus.
Se você simplesmente fazer como a música, deixa a vida me levar, né, a gente não vai caminhar conforme a vontade de Deus. A gente vai caminhar de acordo com a vontade do mundo, né? Então a gente precisa seguir diariamente aquilo que é plano de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Os pais irresponsáveis têm um papel fundamental. Nós, como pais, temos um papel fundamental na condução da nossa família, no caráter dos nossos filhos. Quais são os valores que eu estou cultivando nos meus filhos, na minha casa? São valores de honestidade? Eu estou sendo exemplo para os meus filhos? Eu estou sendo exemplo de verdade, de sabedoria, de honestidade dentro da minha casa ou não? Eu falo uma coisa, mas os meus filhos veem outra coisa dentro de casa. Entende? Tem uma frase bonita que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu preciso ser exemplo dentro da minha casa, para os meus filhos, para a minha esposa. A fidelidade de Deus traz bênçãos para a família. Então, a partir do momento que eu tenho uma fidelidade, um amor para com Deus, Deus vai estar me abençoando, me retribuindo em cima daquilo, me dando sabedoria para eu conduzir meus filhos. Eu preciso pedir, Senhor, dá-me sabedoria para conduzir minha família, para educar os meus filhos, para tomar uma decisão importante, porque eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração e não o meu. E é difícil a gente renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mas é necessário. Quando a gente faz isso, a gente consegue experimentar o que verdadeiramente é o amor e a felicidade em Deus, né? Quando eu deixo para trás as minhas vontades para colocar na minha frente como mais importante as vontades de Deus para mim, para o meu casamento, para a minha família, para a minha casa, para os meus projetos, para os meus planos e sonhos. Escolher servir a Deus é ir contra a correnteza. Então, quando eu escolho estar próximo de Deus, pronto, aí eu já vou começar a estar contra uma série. Vai ter gente para poder reclamar, para poder dizer: você é muito chacota, você é muito coisa de igreja, você... Entende? Mas na hora de uma necessidade, as pessoas vão recorrer a você para pedir oração. Isso acontecia muito comigo. Tinha um colega meu que dizia: eu não acredito, ainda tem pessoas que vão para a igreja, para a missa dia de hoje. Eu falei: tem, muitas pessoas, né? Mas sempre que estavam em dificuldade, vinham me pedir oração. Alex, estou passando por uma dificuldade, bote em suas orações. Era incrível, porque sabiam que em mim podiam encontrar um apoio de oração de Deus, entende? Então queira ser essa pessoa que é sinal de Deus na vida dos outros. Principalmente hoje falando sobre família, na vida da sua família. Esposa, filhos, que você possa ser sinal da graça, do amor de Deus na vida da sua família. É importante que a gente busque orar por nossa família. Muitas vezes a gente negligencia isso. Nós, como pais e mães, temos autoridade espiritual sobre a casa, sobre os filhos, o esposo pela esposa e a esposa pelo esposo. A gente precisa aproveitar disso, a gente precisa utilizar dessa força que Deus nos dá, dessa graça espiritual, dessa autoridade espiritual para estar rezando por nossos filhos, para estar rezando por nosso cônjuge, diante de uma situação, de uma necessidade, de uma doença. Impor as mãos ali, orar ao Senhor. A gente consagra a vida do meu filho, da minha esposa, peço que o sangue de Jesus lave, purifique, restaure, santifique, né, que essa enfermidade vá embora, porque eu consagro a vida, a saúde dessa pessoa ao Senhor Jesus, e que esse mal possa passar, que Deus possa fortalecer, que o Espírito Santo possa agir para que a graça de Deus seja derramada. E aí você vai orando. Ore por sua esposa, tenha esse hábito, ore por seus filhos, né? Esposas, ore por seus maridos. Ele vai ter uma reunião importante no trabalho, ore por ele. Senhor, dá-lhe sabedoria, discernimento, para que ele possa ter um desempenho bem bom nessa reunião, conforme os teus planos, a tua vontade. Está pensando em mudar de casa, trocar de carro, mudar de emprego, qualquer decisão importante que você vai tomar, entregue a Deus. Ore, Senhor, se for da tua vontade, que dê certo esse caminho aqui, mas se não for, que o Senhor feche as portas para que não dê certo, porque eu só quero fazer aquilo que agrada o teu coração. A gente pode pedir tudo, e a palavra de Deus fala: peça e vos será dado, bate e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate vos será aberto. Mas quando Deus fala isso, não é que eu vou pedir qualquer coisa, né, e eu vou receber, não, eu tenho que pedir aquilo que está de acordo com os planos de Deus. E se eu peço para a minha vida, para a minha família, para os meus projetos, algo que está de acordo com os planos de Deus para a minha vida, para a minha família, ninguém pode ir de encontro com aquilo, porque aquilo é vontade de Deus, entende? Então, se a gente está íntimo, minha família está íntima em oração, com os propósitos e com a vontade de Deus, ninguém segura a gente. As adversidades vão vir, vão, mas a gente vai estar fortalecido no Senhor, né? E na certeza de que Deus vai estar nos iluminando e nos dando alegria e gosto de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e não a nossa única vontade. E para finalizar,
gostaria de fazer uma oração com vocês para a família. Senhor, entregamos nossas famílias em Tuas mãos. Fortalece os laços de amor. Dai-nos sabedoria para conduzir nossa casa no Teu caminho e que possamos sempre buscar a Tua presença. Amém. Amém? É uma oração simples, mas que a gente pode fazer em nossa casa, com nossa esposa. Se você tem o hábito de rezar o texto, tente rezar na sua família, nem que seja uma vez por semana, tente reunir a família para orar junto, né? Lembrando do profeta Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que esse também seja o lema da sua casa, da sua família. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, alguma partilha que você queira fazer com relação à sua família, como é a sua prática de oração em família. Partilhe aqui para que a gente possa ter mais experiências e partilhar um pouco sobre aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Se fez sentido para você, se encaminhe para outras pessoas, para que a gente possa cada vez mais ter famílias fortalecidas no Senhor. Família é um projeto de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.